Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Formação Trader, esse grande intensivão de 21 dias para poder te preparar para a Copa BTG Trader. O tema de hoje é ganhar é fácil, saber perder e sobreviver é a chave do jogo. E para falar sobre isso eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que Paulinho Lima, trader profissional e empresário, para poder falar com a gente. E Paulinho, é aquela coisa, né? Igual você costuma falar, não é sobre trade, é sobre gerenciamento de risco. Exatamente. Coxinha, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes para que você consiga sobreviver e ter consistência de ganhos no longo prazo. Para vencer esse campeonato, você vai precisar usar a estrutura de gerenciamento de risco, porque eventualmente você não vai acertar todos os trades. É importante você entender que nem todas as operações vão dar lucro. Como que nós vamos se preparar e proteger das operações que dão prejuízo? E extrair o melhor cenário das que dão lucro. Nós vamos aprender nessa aula de hoje a equilibrar média de lucro, média de prejuízo e também taxa de acerto. Eu vou te ensinar e te mostrar como fazer a gestão de todos os seus trades para que você tenha uma curva de patrimônio, uma curva de capital crescente e consistente. Bom, e aí, Paulinho, eu vou te perguntar, então, por que ganhar é fácil e saber perder é tão difícil dentro do mercado? Uma das coisas mais importantes e mais interessantes disso vem da gestão de expectativa. Todo mundo vem para o mercado para ganhar dinheiro, para acertar o próximo trade. E quando existe o contrário disso, vem a frustração. A gente toma uma posição comprando o mercado acreditando que ele vai subir, mas e se ele não subir? Qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser a execução que a gente vai ter quando a frustração existe? É importante você equilibrar essas duas pontas, tanto a do lucro quanto a do prejuízo. O ideal é que você deixe os seus prejuízos o menor possível e que extraia valor das operações boas e lucrativas para que o lucro fique com uma média o maior possível. E Paulinho, eu queria te perguntar uma coisa também, né? Quando a gente está aqui falando do contexto do campeonato, os competidores eles estão todo dia tentando extrair do mercado. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de day trade, o foco não é exatamente no dia, mas é você tentar construir uma curva de capital que ela seja ascendente no longo prazo. Sim. Como que a gente equilibra isso, né? Operando no intraday, mas pensando no longo prazo. O day trader ele tem o hábito de olhar para o próximo trade, para o próximo resultado. Uma das maneiras que eu encontrei e que várias pessoas hoje executam, os traders bem-sucedidos que eu conheço fazem, eles olham para uma ótica de um bloco de trades, um conjunto de operações, não uma única operação isolada. Ah, se o próximo trade vai dar lucro ou prejuízo. E sim os próximos 20, 30, 40, 50 trades em um conjunto de operações. Porque o trader profissional, o trader que sabe o que ele está fazendo, ele já tem uma noção que nem todos os trades vão ser lucrativos. O equilíbrio dessas forças, dos trades em prejuízo e dos trades em lucro, é que vão gerar para o operador no final um resultado positivo. Então eu gosto sempre de falar e fazer e ensino as pessoas a olharem por uma ótica maior. Jogar um jogo que é o do day trade de curto prazo dentro de uma esfera de longo prazo. Ao invés de projetar o seu próximo trade, a sua próxima operação, olha para uma ótica de projetar uma semana ou talvez um mês. Quantos trades você vai fazer? Qual que é a sua expectativa de lucro? Você vai acertar 40%, 50%, 60%? Ok. E desses trades de lucro, quanto que você vai ganhar? Dos trades de prejuízo que você já está projetando, quanto que você pode perder? E aí você consegue ter uma ótica global e o que a gente chama de previsibilidade de ganhos. É claro, o mercado financeiro é volátil e ele tem riscos, mas você consegue ficar mais previsível e ter um resultado esperado a partir do momento que você já tem aqui. Antes de começar a operar, quantos trades você espera fazer, qual que é a taxa de acerto e a taxa de fracasso em todos eles, e quanto que você vai ganhar nos trades que derem certo, e quanto que você pode perder nos trades que deram errado. E eu queria te perguntar também, né, a questão da disciplina. É importante você ter a disciplina de poder apertar o stop. Como que a gente consegue desenvolver isso, na sua visão? A questão da disciplina é uma coisa muito importante que a maioria dos traders acabam negligenciando, porque eles não fazem uma projeção do que eles vêm fazer no mercado. Tem uma coisa que eu chamo de gestão de expectativas, que é justamente você projetar o quanto com a quantidade de lotes que você tem, você pode ganhar e o quanto com essa quantidade de lotes você pode perder. Assim, a sua cabeça já está alinhada com aquilo que você precisa fazer. Uma vez que você não tem essa estrutura pronta, definida e muito clara na sua cabeça antes, a sua expectativa pode ser frustrada e quando isso acontecer, você fica sem reação. Você não sabe para que lado correr, o que fazer. A maior parte das pessoas ainda comete um grande erro de cancelar o stop, que acaba assumindo um prejuízo que elas não conseguem mais controlar e vão caminhando para uma situação onde ela sai do controle operacional e começa a contar com a sorte. Então, para ter disciplina nesse mercado, não existe outra maneira do que ter um plano muito bem definido e muito claro, aonde que você está e aonde que você quer chegar. Dentro do mercado, é óbvio, você precisa projetar isso em quantidade de operações, número máximo de risco e também de lucro. Um outro ponto que eu acho muito importante para o campeonato é as pessoas saberem definir qual que é o seu risco máximo. Às vezes você tem uma estratégia que ela tem 1% de taxa de erro, mas se esse 1% de taxa de erro for suficiente para poder te tirar do campeonato, não é uma boa estratégia, né? O que você acha disso? Não é uma boa estratégia. Uma das frases que
marca a minha vida, a minha trajetória, foi quando eu estava começando a aprender sobre trade, o meu mentor falava, nunca tenha uma única posição que te tire do jogo num dia só. Porque se você tiver, ela vai acontecer. O mercado é volátil, tem várias oportunidades durante o dia todo, mas também tem vários riscos. Acontece uma notícia, muda um cenário econômico e muitas vezes o iniciante, ele está em busca de ganhos, né? De ganhar dinheiro a qualquer custo. Mas é sempre importante você olhar para o lado da proteção, pensar da seguinte forma, cara, se isso daqui der errado, se essa posição que eu tenho, se esse trade ele bater no stop, ele vai me machucar? Ele vai me tirar do jogo num dia só? E tem uma forma prática que eu uso para colocar isso em um cenário de execução, que é olhar para o contexto global de quanto que eu tenho na conta, quanto que eu tenho de margem, e pegar essa margem e deixar uma quantia muito pequena para o valor do meu stop. Vou te dar um exemplo. Se você tem 10 mil reais depositado na sua conta, você não poderia tomar um stop de 10 mil reais. Você teria uma posição que te tiraria do jogo em um único trade. Então jamais um stop de 10 mil reais pode ser o seu stop. Mas, por exemplo, se esse stop fosse de 50 reais, 100 reais, ele já não machucaria. Ele já não deixaria o cara, caso tome esse stop, fora do jogo. Então essa é uma posição saudável. Essa é uma posição que vai te ajudar no aspecto da disciplina, porque você não vai ter problema em executar ela. Pensa comigo, você tem 10 mil reais na conta, é tudo que você tem. E se você estiver tomando um stop de quase 8 mil, 9 mil reais, isso vai te machucar. Provavelmente você vai querer mudar todo o operacional no meio do caminho para não sofrer aquele prejuízo. Diferente se fosse o exemplo que eu te falei de 50 reais para um capital de 10 mil. Ele não vai te machucar, ele não vai te tirar a noite de sono e você consegue ter uma gestão operacional de uma maneira muito mais simplificada. Porque você perde 50 reais, hora outra você acerta o trade, ganha 100, 150 reais. Assim você começa a alinhar um gerenciamento de risco com uma expectativa matemática positiva, onde você tem pequenos stops que não te machucam, te forçam a ser uma pessoa disciplinada e quando o lucro vem, quando você está realmente certo no trade, você consegue extrair mais valor. Assim, se você desenhar uma curva aqui agora, você vai ver que os seus prejuízos são menores, os seus ganhos são maiores. Esse é o princípio básico da consistência e da crescente, que faz com que um trader seja lucrativo no longo prazo. E um ponto importante que você falou, né? Expectativa matemática, às vezes pode ser um termo que assusta muita gente, mas é muito mais simples do que parece. Muito mais simples. Como você combina a relação entre a sua taxa de acerto, o ganho médio, ou seja, quanto que você ganha quando você tem um trade vencedor e o quanto que você perde quando tem um trade perdedor. Sim. Eu sinto que muitas pessoas estão muito preocupadas em acertar sempre. Conta pra gente, tem como você acertar muitas vezes e ainda perder dinheiro no mercado? Tem como acertar muitas vezes e perder dinheiro no mercado. Esse é um dos principais erros que eu diria que quase 100% dos iniciantes comentam. Porque a gente vem com a expectativa alta de querer acertar todos os trades. Ninguém gosta de estar errado, né? Exatamente. Quando a gente toma uma posição, a gente quer acertar, quer que o mercado vá naquela direção, mas obviamente a gente não consegue estar 100% certo em nada que a gente vai fazer na nossa vida. Então, muitas pessoas acreditam que a chave do sucesso, a chave para vencer dentro do mercado financeiro é acertar 100% das vezes. Mas se você for olhar pelo ponto de vista lógico, é praticamente impossível acertar qualquer coisa que a gente faça na vida 100% das vezes. É aí que vem a expectativa matemática, é aí que vem a gestão de todo o processo, que é quando você entende que para ser lucrativo, você não precisa acertar 100% das vezes. Você pode acertar, por exemplo, como esse print que eu vou pedir para colocar aqui para vocês, um resultado expressivo, tá? Ao longo de um período, onde eu tive um pouco mais de 30% de acerto, mas mesmo assim eu consegui ganhar dinheiro. Por quê? Porque o meu payoff, que a gente vai falar sobre isso agora, ele é de 2,34. Um payoff que é uma média de lucro 2,34 vezes maior do que o prejuízo. Então eu executei uma série de operações, um bloco, um conjunto, que não foi uma única operação. Dentro delas eu consegui trabalhar os meus números, que é o que a gente vai falar justamente agora. Média de acerto, média de prejuízo, para que você consiga realmente ter uma curva de evolução constante, aceite os seus erros, seja disciplinado e saiba também surfar os lucros. Paulinho, eu te pergunto, qual que é a importância então desse payoff que você falou? Essa relação positiva entre o que você ganha e o que você perde dentro hoje do seu gerenciamento de risco. Coxinha, todos os traders lucrativos que eu conheço, os maiores ganhadores de dinheiro que eu já vi dentro do mercado financeiro, eles respeitam um único indicador principal, que é média de lucro versus média de prejuízo. Isso é conhecido no nosso universo como payoff, que é basicamente quanto que você arrisca para ter uma lucratividade. É quanto que você perde quando está errado e quanto que você ganha quando está certo. O ideal para qualquer trader é montar um equilíbrio muito simples. O primeiro, deixar uma média de prejuízo baixa, ou seja, sempre que você tiver uma operação que ela não foi tão bem, que o mercado não andou ao seu favor, que ela eventualmente bateu no seu stop, aqui, dentro de um conjunto de operações ruins, com uma estatística baixa. E, na sua média de lucro, você forçar para que consiga aumentar isso cada vez mais. Um exemplo prático, se você tem uma média de stop de 50 reais,
e uma média de lucro de R$150, você teria então um payoff de 3, né? O que a gente chama de risco-retorno de 3 para 1. E quando você junta isso com o equilíbrio da sua taxa de acerto, que é quando você volta lá e fala, cara, eu fiz 100 trades. Quantos trades desses que eu fiz eu acertei e quantos eu perdi? Digamos que você teve uma taxa de acerto de 50%. Você acertou metade e errou metade. Se você juntar a sua taxa de acerto com um payoff de 3, você consegue ser lucrativo. Por quê? Se você acertou 50 trades e ganhou 3 vezes mais, os outros 50 que você tomou stop ou perdeu, eles tiveram um valor muito menor do que o de lucro. A compensação desses dois é que faz com que um trader seja lucrativo consistente. Essa receita, esse indicador, eu já vivi, eu uso para mim e vejo presente nos maiores traders lucrativos e ganhadores de dinheiro que eu já conheci. E esses são os conceitos básicos de quando a gente fala que não é sobre trade, é sobre risco. É muito importante saber como comprar, como vender, aonde comprar e aonde vender. Mas também é muito importante saber como gerenciar o risco para ser lucrativo, porque no final o importante é ganhar dinheiro. E para fazer isso, você precisa ter um gerenciamento muito claro e muito bem definido, um plano, um norte que guia todo e qualquer trader. Paulinho, muito obrigado, espero que você tenha gostado. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre análise técnica e day trade, tem um link na descrição desse vídeo com um curso completo e gratuito que a gente montou em parceria com a B3. Lá vocês vão ver os temas que a gente está vendo no Formação Trader, mas de uma forma ainda mais aprofundada. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações, porque amanhã nós temos o dia 17 da Formação Trader aqui no mesmo canal e no mesmo horário. Te vejo numa próxima.